Então, pessoal, a gente está de volta agora para a continuação. Esse vídeo a gente vai voltar a falar sobre as castas, porque o último vídeo a gente apenas explicou quais são as 4 castas. Agora ele vai falar um pouco sobre como é aplicado isso no dia a dia, como hoje em dia é viver, né, nessas castas, etc. Tá bom? Obrigada. So, namaste again. Here I am again to bring the more information about the caste system. In my last video, I have explained you about the origin, how it was started. But now I would like to relate with the present time, how it is functioning in the present world. Então ele está dizendo, primeiro ele cumprimentou, né, que no primeiro vídeo ele falou qual é a origem das castas, quais são as castas e qual é a origem da casta. Nesse vídeo ele vai falar sobre como está acontecendo hoje em dia, como é que é a forma prática, como que realmente essas castas estão sendo vivenciadas. So, at the present time, what is the difference between the caste? Like with the time, that system of the caste was manipulated by the invaders to divide and rule over the Sanatan Dharmis, known were Indians. Então ele está explicando que quando a Índia foi invadida, né, e foi tomada como é que fala, ruled, foi dirigida por outras pessoas de fora, né, essas castas foram usadas para dividir, para controlar os Sanatan Dharma. Sanatan Dharma é o nome original do hindu. Hoje em dia a gente chama de hindu ou hinduísmo, mas na verdade o nome original, esse nome hinduísmo também veio depois da colonização, porque na realidade o nome é Sanatan Dharma, que é na verdade a religião eterna, a sabedoria eterna, o dever eterno. Então ele diz que essas pessoas que invadiram usaram essas castas para dividir e controlar os indianos, as pessoas. So, in that way, that religion was started in a bad form, in a worst form, day by day. So the Brahmins, who were the working with their knowledge, they think that if I am Brahmin, my son will be. So the same with the other 3 castes. Then it came with the birth, not with the work. E aí foi aí nessa divisão que começou essa ideia, né? A religião veio para dividir e já assim, por exemplo, um Brahmin já começou a pensar, bem, se eu sou Brahmin, o meu filho vai ser Brahmin também, porque eu sou dessa parte da sociedade. Então, com isso, todas as outras 3 castas começaram a adaptar a mesma coisa também. Se eu sou Brahmin, meu filho vai ser Brahmin. Se eu sou guerreiro, meu filho vai ser guerreiro. Se eu sou comerciante, meu filho é comerciante. Se eu sou trabalhador, meu filho é trabalhador. Isso veio já com esse novo conceito da divisão. Then, because of this work system and birth system, it absolutely changed, and that become so much negativity around the society, and people were start to suffering, especially the last one, because they were considered the untouchable, which name was given by the invaders, not by us, but it was given by the invaders. E aí, por causa dessa divisão, vamos dizer assim, divisão mesmo, né? Passou a ser mais uma divisão de classe do que a divisão de trabalho, de profissão. E aí essas pessoas que invadiram que nomearam, por exemplo, aí começou a criar os sofrimentos, né? As diferenças de classe. E claro que quem passou a sofrer mais foi a última classe, a última casta, que é dos trabalhadores. E o nome de os intocáveis, esse apelido foi dado pelos quem invadiu a Índia e não os indianos, eles mesmos. Then, first invader was in India was the Arabians. It comes from the Arabian side. Then after the Muslims, then Britishers came, and to make this caste system for permanently, they have made some rules and regulation and some act in Indian constitution. Então, em termos de invasores, tiveram os arábicos, depois os muçulmanos e depois os ingleses. E aí, para firmar
essas castas, eles fizeram algumas leis na Constituição indiana. Foram firmadas umas leis na Constituição indiana. And then after, when it becomes the law to be have caste legally, then we divided for forever. So at the moment there are 4 principal caste, but if I am talking about subcaste, then it is uncountable. It can be more than 25,000. Aí ele está explicando que como depois que virou lei, é uma coisa que vive para sempre. É muito difícil agora desapegar, né? Vamos dizer, desconectar dessa questão das castas. E aí hoje em dia, no tempo moderno, existem 4 castas, e continua com essas 4 castas principais, mas tem as subcastas, que é assim, incontável, pode chegar até 25 mil, porque são tantas que não tem nem como contar. Mas continua nessa subdivisão de 4. And then because of that, when we, for example, how do we identify? And then caste is always related with our surname. So in starting there were only 4 surnames. Sharma, it is for the Brahmin. Varma, it is for the Kshatriyas. Gupta, it is for the Vaishyas. And Das, it is for the person who is giving the services. E aí no início, que aí as castas, na verdade, são identificadas. Como que você identifica a casta de cada pessoa na Índia? É através do sobrenome. E esses sobrenomes, antigamente, só existiam 4 sobrenomes na Índia. Sharma, para os Brahmins, Varma para os guerreiros, Gupta para os comerciantes e Das para os trabalhadores. And in that way the caste system was going on, and at the same time I would like to relate the caste system as per the religion. So religion said that there is a body of the god Vishnu. So Brahmins origin was with their head. Vishnu's the god, one of the god of Hinduism. The Kshatriyas come by the soldiers, and then the business class, they came from the stomach part, and the last one came from the feet. Aí ele tá dando um exemplo, está explicando agora a parte religiosa. This comes from the scripture. It is from the Vedas. There is a scripture. Aí ele está explicando que nas escrituras a divisão das castas é como se fosse o corpo de Vishnu, que é o Deus sustentador da Trindade indiana. A cabeça de Vishnu são os Brahmins, os braços e tronco de Vishnu são os guerreiros, o estômago, a parte toda digestiva, os comerciantes e as pernas, os trabalhadores. Então todos são deuses, todos são considerados Vishnu. Então não tem por que o preconceito. So that questão religiosa. So if we come all from the Vishnu's body, then how come it become that one is touchable and non-touchable? We all are equal. Aí ele está dizendo, se nós todos viemos do corpo de Vishnu, do corpo de Deus, como que tem o tocável e intocável? Não, nós somos todos iguais. And when we worship the Lord Vishnu, we don't touch his head, hands or stomach. We always touch to get the bliss, the feet. So you can relate that how purity, we are touching the head, getting the blessings from the servicemen who is giving us services. So that much respect we give. Aí ele está dando até um exemplo como que pode ser intocáveis, que quando você vai pegar a bênção do Deus, principalmente de qualquer Deus, mas vamos aqui usar o Vishnu como exemplo, você não toca a cabeça do Deus, os braços do Deus, a barriga, o tronco, nada. Mas não, para você pegar um blessing de um Deus ou de um sábio, de um santo que for na Índia, você toca o pé. Você pega as bênçãos tocando o pé, ou seja, o respeito maior é pela classe trabalhadora. Então, como que essa classe pode ter virado intocável? One thing more I would like to tell you about the system of the reservation. In 1948, when we got freedom from the Britishers, and from that moment in our constitution, there are particular act which is giving reservation to again come financially equal to the others, and it is given only the 4th one. So they are always reserved for the government job, for the promotions, for everything to make it equality financially in the society. E aí, um ano depois da independência, a Índia virou independente em 1947. Aí, em 1948, surgiram leis
que é bem parecido com a lei que a gente tem no Brasil das cotas. E essas cotas vieram, mas não é só cota para estudo, é cota para emprego governamental, promoções, para a casta inferior, para a quarta casta, para dar a capacidade da quarta casta tentar igualar a habilidade financeira, os ganhos financeiros. Isso existe já desde 1948. And what is the percent? How is going on in the society? Now the caste, it is not related with the society. It is very personal. Maybe for example, I have 2-3 families in my family. There are 2-3 different families. So one of my uncle's family, they still believe in the caste system, but my family, they don't believe in the caste system. So it becomes a personal matter. We are just going on at the moment, just a little bit thing while we are making the marital relationship. In that moment we are considering caste. Otherwise we are not minding to eat by their hand. We are not minding to do anything. We all are equal again. So the mind is getting again open and broad, and equality is everywhere at the moment. There is no more caste system as we have seen like 50 years ago. Aí ele está explicando que hoje em dia, da forma que ele vê, que, por exemplo, a família dele são mais ou menos 3 ou 4 famílias, né, em termos de tios, parentes, etc. Ele tem uma parte da família que acredita bem, eles são bem duros em relação à casta, mas já a família dele direta não são. A única, e isso então é uma questão pessoal hoje em dia na Índia. Tem gente que leva as castas muito a sério, em questão de divisão geral, e tem gente que não. E na maioria dos casos, as castas estão sendo seguidas mais na questão de casamento mesmo. One last thing I would like to tell you with my experience, because as I already told you that I have my graduation with the law and I used to work as a lawyer also. So how is the law? Law is absolutely in the favor of the untouchables. Like we cannot call them with their name of the caste. It is a big offense. We have to go into the jail if we call their caste name just to call them. We cannot call them with the name of the caste. Aí ele está dando um exemplo, por exemplo, ele, como vocês já viram no outro vídeo, ele falou que ele era advogado, né? Antes de virar guia turístico. E ele está dizendo que em relação à lei, existem leis hoje em dia, inclusive, que você não pode, virou preconceito, você pode ser preso se você se dirigir a uma pessoa da quarta casta e chamar ele pelo nome da casta. Não pode, é contra a lei. É crime, é considerado crime. So the whatever information I have delivered you, it is with my experience, with my knowledge. It is not as perfect as it's supposed to be, but I hope you will like it. If you like it, you can share with your friends. You can spread this information more. And if you have your questions, you can ask to Kritika, and we can continue to give this kind of information always to you. Namaste again, and stay healthy. Thank you so much. Aí ele está agradecendo e está dizendo que toda a informação que ele passou é baseado no conhecimento dele, na experiência dele. Claro que não está perfeito, mas é também do ponto de vista dele. Espero que vocês gostem. Se gostou, por favor, compartilhe. Se tem mais alguma pergunta, vocês podem me perguntar, mas na verdade bota nos comentários e a gente pode fazer outro vídeo em relação a isso, tá bom? Muito obrigada e namastê. Namaste.